E aí, sabe quando a gente pega a Bíblia para ler e pensa, nossa, por onde eu começo? Se isso já aconteceu, esse nosso papo de hoje é o ponto de partida perfeito. A gente vai juntos desvendar a estrutura desse livro que é, uau, incrível, né? Vamos criar um mapa bem claro para guiar essa jornada de leitura, começando lá do comecinho de tudo. Essa pergunta é super comum, né? A Bíblia é gigante. É praticamente uma biblioteca inteira. E o primeiro contato, vamos combinar, pode ser um pouco intimidador. Mas calma. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: pegar essa montanha de informação e transformar num caminho bem tranquilo, bem acessível para todo mundo. Então, para a gente navegar em qualquer lugar desconhecido, o que a gente precisa? De um mapa, certo? Pois é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos construir o nosso mapa da Bíblia. E para começar, se preparem para alguns fatos que são, olha, de cair o queixo sobre como a Bíblia foi formada. Mostra como ela é complexa e ao mesmo tempo super conectada. Olha só que interessante. O primeiro ponto, que é crucial mesmo, é entender o seguinte: a Bíblia não é um livro só. Pensem nela como uma estante, uma biblioteca com 66 livros diferentes. E tem de tudo ali, viu? Tem história, tem poesia, tem profecia, tem até cartas pessoais. É uma variedade incrível. E essa diversidade toda de estilos vem dos mais de 40 autores que escreveram esses livros. Parem para pensar na turma. Tinha rei, profeta, pescador, médico, pastor. Nossa, é uma galera muito diferente. Cada um com a sua visão de mundo, com a sua perspectiva, mas todos de alguma forma inspirados por uma única mensagem central. É impressionante. Agora se segura aí. A escala de tempo é algo surreal. A escrita da Bíblia levou cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Já pararam para pensar em quantas gerações, quantos impérios nasceram e caíram, quantas culturas diferentes passaram enquanto essa biblioteca era formada? É um projeto literário que não tem comparação. E não para por aí, não. Essa história não ficou presa num lugar só. Os textos foram escritos em, pasmem, 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa. Isso mostra o alcance geográfico e cultural da narrativa desde o comecinho. É uma história que já nasceu global, sabe? Ok, então como é que esses 66 livros se organizam no meio disso tudo? Bom, a divisão principal é em duas grandes partes. Primeiro, o Antigo Testamento. São 39 livros que contam a história da aliança original, sabe? Aquele primeiro pacto de Deus com a humanidade. Depois, vem o Novo Testamento, com 27 livros que foca na nova aliança, aquela estabelecida por meio de Jesus. Vamos dar um zoom no Antigo Testamento. Ele também é todo organizadinho em categorias. Tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, a base de tudo, da lei e da história de Israel. Depois vem os livros históricos, que contam a saga da nação, é pura história mesmo. Aí temos os livros poéticos, que são lindíssimos, cheios de sabedoria, de louvor. E, por fim, os profetas, que trazem as mensagens de Deus para o povo em várias épocas. Da mesma forma, o Novo Testamento também tem a sua estrutura bem direitinha. Ele abre com os evangelhos, que são aqueles 4 relatos fantásticos sobre a vida de Jesus. Depois, a gente tem as cartas, que o pessoal também chama de epístolas, sabe? Foram escritas por apóstolos como Paulo para ajudar as primeiras igrejas e para fechar o livro de Apocalipse com aquela revelação profética sobre o fim dos tempos. E aí, esse mapa já está começando a clarear as coisas? Se a resposta for sim, que tal deixar um like aqui pra gente? E claro, aproveita para seguir o Pneuma BR. Esse apoio é super importante e nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. Beleza, agora que a gente já tem um mapa geral em mãos, a pergunta é: por onde a gente começa a nossa viagem? Bom, toda grande história tem que ter um começo, né? E na Bíblia, esse começo é o livro de Gênesis. Mas olha, ele é muito mais que um ponto de partida. Ele é a base, o alicerce onde todo o resto da história vai ser construído. O nome já entrega tudo, né? Gênesis. É uma palavra que vem do grego e significa começo, origem. E é isso mesmo. É nesse livro que a gente vê os temas que vão aparecer na Bíblia inteira: a criação do universo, do nada, a origem da humanidade, como o pecado entrou no mundo e a primeiríssima promessa de redenção. É aqui que a gente conhece aquelas histórias famosas, como a Arca de Noé e os patriarcas, sabe? Abraão, Isaque e Jacó. A vida deles dá o pontapé inicial para a história do povo de Israel. Mas aí, quem escreveu essa história tão fundamental? Então, a tradição diz que foi Moisés. Ele teria escrito não só Gênesis, mas todo o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros. E faz todo sentido, né? Pensa bem, o mesmo cara que liderou o povo de Israel para fora da escravidão no Egito
Foi quem registrou as histórias de origem que deram identidade e propósito para essa nova nação. Ok, agora vamos para uma parte bem prática, mas que é super importante. Quem já foi comprar uma Bíblia ou pegou uma para ler em português deve ter notado que existem várias versões diferentes. E entender por que isso acontece é chave para ter uma boa leitura. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Tá, mas qual Bíblia eu leio? E a resposta, na verdade, depende muito do que a pessoa está buscando. É para um estudo mais a fundo, que precisa de mais precisão? Ou é para uma leitura mais devocional, mais fluida? O estilo de leitura de cada um conta muito aqui. A diferença fica bem clara quando a gente compara. Pega só esse exemplo, Salmos 1, versículo 1, em duas traduções bem conhecidas. Na Almeida Revista e Corrigida, a famosa ARC, a linguagem é mais clássica, mais formal. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já na nova versão internacional, a NVI, a escolha é por um português mais do dia a dia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Nenhuma das duas está errada. São só jeitos diferentes de passar a mesma mensagem. E agora a curiosidade bateu aqui. Qual é a versão preferida de quem está assistindo? E por quê? Conta pra gente aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Ah, e claro, aproveita o embalo para ativar o sininho de notificações e não perder nada do que vem por aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso guia. A ideia aqui nunca foi esgotar o assunto, de jeito nenhum. Era mais oferecer um mapa mesmo, uma bússola. Porque com essa estrutura na cabeça, aquele tamanho todo da Bíblia que parecia assustador se transforma num lugar convidativo, pronto para ser explorado. E para inspirar, tem uma frase do material que a gente usou como base que diz assim: use esse estudo para começar uma jornada de descobertas que realmente mudará a vida. É isso. Ler a Bíblia é muito mais do que só acumular conhecimento. É uma experiência que realmente transforma. Então, o ponto é este. O mapa está na mão. A jornada que se abre a partir de agora é, nossa, muito rica, cheia de descobertas. E a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o primeiro passo dessa jornada?